eu anotei na minha cabeça 2h30. Acho que agora está todo mundo aqui. Podemos começar, começou a gravação, a gente já está Minha conversando. câmera não tá funcionando, tá ligada, mas não tá funcionando. Vocês não estão me vendo, então? Não, a Janaína Bom, chegou também, olha que bom. Oi, Janaína, tudo bem? Oi, Andressa. Oi, pessoal. Peço desculpas pela demora, mas é que eu estava com uma turma do integrado agora. Não, tudo bem. Até é bom que a gente precisava de você aqui. Então, hoje a gente começou a conversar, tá? A gente está começando a reunião do NDE. Então, a gente tem essa pauta aqui, a reformulação do curso de pedagogia, a questão da relação entre PDI e PPC, a data de reformulação do curso, né, o início da oferta do noturno. Aí a gente tem que pensar numa elaboração de cronogramas e de prazos. A gente tem um regulamento, uma alteração no regulamento das ATPAs para votar. Se der tempo, a gente começar a pensar nas linhas de pesquisa e de extensão do curso que precisam ser feitas e precisam ser disponibilizadas. E também um outro trabalho que a gente precisa fazer como NDE é pensar no relatório de evasão e dessa relação entre evasão e integralização futura, para a gente poder ter esse controle do processo, esses gráficos, para a gente não se perder quanto a isso, né? E aí, a gente começou a falar antes da Mary, a Cris chegar, a Ana Maria, a Ana já estava aí, né? Sobre essa questão da PDI, do PPC. E eu estava mostrando, Mary, aquilo que você pediu para que eu fizesse, para que eu colocasse em pauta, que era uma comparação, um quadro comparativo entre a planilha que a gente tinha em 2018 e a planilha de agora, de 2021, com relação ótimo. ao campo dos professores, das quantidades É, dos professores. eu estava só para comentar uma coisa, Andresa, é bom que você conseguiu fazer isso, porque eu estava pensando assim, acho que para nós algumas coisas até estão mais claras, né? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, me colocando no lugar de quem assistiu a última reunião do PDI, ou mesmo as nossas reuniões, é que ninguém tem clareza do que a gente está propondo, né? Assim, do que está sendo proposto no PDI como um todo. Então, eu acho que a gente conversar aqui hoje isso é importante, depois entre nós, coordenadores, bom que a Ju também é aqui do nosso NDE também, né? E é coordenadora. E a próxima vez que a gente for apresentar, tornar mais claro, porque senão o pessoal fica só boiando. Ah, é verdade, Ju, mas por outro lado é bom que você está aqui. Então, porque assim, a gente mostra uma planilha dessa, não dá para entender nada. E aí não dá para opinar também, né? Não é? É que a gente tem que entender que o grande impacto dessa planilha, ela diz respeito à garantia dos códigos de vagas para Exato. E salas, né? determinadas, Isso e espaço físico, né? para determinadas áreas. Eu acho que e para a grande questão é essa, né? E aí a gente precisa ter isso muito claro. O que a gente verifica nessa planilha? Eu fiz esse recorte de 2018 e recorte de 2021. Em 2018, nós tínhamos uma prospecção, né, de um professor extra de sociologia. Isso a gente vê na planilha aqui de baixo, tá? Vocês veem meu mouse? Dá para ver meu mouse na apresentação? Não. O Não? cursor, você diz, né? A setinha? Não A dá. setinha, não dá? Tá, Não. então a gente vai olhar ali embaixo, ali embaixo, onde a gente tem. Agora apareceu. Agora apareceu? Aqui. Mas ela some, ela não fica, ela dá umas piscadas, entendeu? Mas apareceu a flechinha, não quando passou por cima da planilha, ali na lateral. Vai Sei entender. lá. Não Mas dá eu para vou contar falar. com ela, não. Olha ali embaixo, onde a gente tem um quadrinho chama Previsão Incremental de Docentes. Embaixo, tá? A gente tem ali em cima Sorocaba em vermelho, a gente está bem na coluna da esquerda, indicadores, tem carga horária do docente semanal e depois a gente tem previsão incremental de docentes. Nessa previsão incremental de docentes, essa tabela é um print do que a gente tinha, do que estava válido, tá? Do que é válido ainda, porque o outro PDI não foi aprovado. No que é válido, a gente teria uma previsão incremental de um docente de sociologia
um de arte, um de biologia, 2 de matemática, com mais 2 que já existiam, 2 de história, um de educação física, um de geografia, um de filosofia, um de física, um de português e inglês, nenhum de português e espanhol, sendo que já deveriam ter 2, um de letras português Libras e 3 de pedagogia, totalizando 4. Então, a gente soma essa previsão incremental de docentes com aquele número de cargo de docentes atuais, que está na primeira, segunda, terceira, na quarta coluna, onde a gente tem ali 48. A gente tem 1, 2, 2 e 1. Tá? Então, esse é o quadro que a gente tinha. O que a gente vê? O que está em amarelinho, o que está em verdinho e o que está em azulzinho. E tem um vermelhinho aqui no Bento. Quando ultrapassa as 16 horas, ele fica em vermelho. Quando ele sobe de 12, ele vai para o azul, e menos de 12, ele fica amarelo e verde, tá? Isso é o que a gente tinha. Quando a gente compara com aqui é a projeção de carga horária docente, já com as funções, né, os FCCs todos, tá? Então, a gente teria aqui nenhuma previsão de professor de química, ainda ficaria só o Ronaldo mesmo, uma previsão de um professor de sociologia, um professor de arte, isso se mantém igual. Aqui, a gente teria a previsão de um professor de biologia, mas quando a gente olha, não tem necessidade, com as alterações que a gente fez no PPC, de um professor de biologia. Então, essa vaga do professor de biologia, ela foi transferida para a vaga de pedagogia. Então, aí teríamos 5 de pedagogia. Aí a gente tem matemática, aqui a gente já tem 3 professores de matemática. Tem a Cris, a Ju, a Ana e o Salatir, ele está com vaga de matemática. Então, na nossa planilha atual, teria a previsão de 4 professores. Mas, com mais um professor para completar 4, percebam que fica azulzinho a carga horária. Então, cada professor de matemática teria em torno de 15 e 14 aulas. 15 horas é muito complicado isso. História mais 1, educação física mais 1, geografia mais 1. Agora, a Janaína está aí, filosofia. Janaína, aqui nós tínhamos uma previsão de mais um professor de filosofia, tá? A gente pode voltar para cá. A previsão de carga horária é de 14, né? 13,3 e 15 horas, em alguns semestres do curso, não são todos, ele mescla, né, entre 15 horas no semestre e 11,7, 12 no outro, por causa das atribuições da pedagogia bienal, né, não ser completo. Aqui a gente pode voltar. O que eu fiz? Eu tinha tirado esta vaga de filosofia e tinha transferido lá para pedagogia, para poder dar 6 professores de pedagogia, 4 mais 2. Mas isso tem que ser uma decisão coletiva, não é a Andresa que vai fazer isso, né? Física manteve mais 1 para completar 2, e agora a gente vem aqui, letras português e inglês, letras português e espanhol e letras português libras. O que a gente vê aqui com a Cris, né? Que a gente vê que português e inglês, por exemplo, a gente tem 15,2 horas em alguns semestres. Mas quando a gente tem 15,2 horas, a gente tem 9,3 e 6,7. Pensando que esses professores eles são português e inglês, português e espanhol e português libras, não necessariamente essas 15 horas são todas de inglês. Elas têm aulas que podem ser atribuídas, são aulas de português que podem ser transferidas para português e espanhol e para professor de português libras, que tem uma carga horária menor ali. Então, há como fazer uma alternância na própria planilha para alterar isso aqui e deixar tudo isso aqui amarelinho. Por isso que eu não me preocupo, ficariam com 2, 4, praticamente 5 professores de português, sendo 2 português e inglês, 2 português e espanhol e 1 português
Libras, né? Esse português Libras eu sempre confundo, que a pessoa que está vindo, ela é pedagogia Libras ou português Libras, Mary? Português Libras, Cris. A que está vindo é Português Libras. Tá, é que eu sempre confundo, desculpa, gente. Tá? Ele é português Libras, tá? Então, por isso que isso aqui é só uma questão de ajuste da planilha, que não vai ficar 15 horas para português e inglês, porque não tem 15 horas de inglês, né? O concurso foi feito Letras Libras, Cris. Não, tudo bem, eu lembro do concurso, eu lembro da novela toda, que era a pessoa que passou era surda, né? E aí ia ser complicado para dar aula de português, aí eu não sei o que deu nesse concurso, aí deu alguma zica, não necessariamente por causa disso, mas tá vindo alguém, né? O fato é esse. O fato é esse, e o fato é que, assim, como a gente tem português e espanhol aqui, a gente aqui ainda tem uma mescla, né? Uma possibilidade de alternância. Claro, e por inglês vai ser sempre com vocês, mas o que está em português aqui, o que for de português aqui, dá para transferir para o português, para o professor de português e espanhol, que está ali com 10 horas, né? Então, se a gente transfere 2 horas para eles, você já tá com 12, 13, né? Em vez de 15. Mas também é uma coisa para se pensar. E aí, pedagogia ficaria com 6 professores de pedagogia, pensando em quê? Pensando que a Mary está com função e a Andresa está com função. Daí vocês vão olhar para mim, que função é isso? Por que dá 1.3 se a Mary não vai ser mais coordenadora do curso, né? Porque elas estão, uma vai estar com residência pedagógica e a outra com PIBID, tá? Então, as duas tendo como função, dá para a gente registrar como função, e, inclusive, dá para registrar como função também quem assumir no meu lugar a presidência do NDE. Por que eu digo que dá para fazer isso? Porque o pessoal da indústria está fazendo tudo isso. Quem coordena a SEI que fica lá com função e diminui, tem diminuição de carga horária, e se uma área pode, a gente também pode, tá bom? Pelo menos na minha lógica, né? E aí, Jana? Mas vale 12 horas? Vale quantas horas um NDE presidência? Então, vale 2 horas só que eles estão colocando como função. O que muda aqui o cálculo do quantitativo de professores. Desculpa, Andressa, Andressa, me pergunta, presidência vale 2 horas e participação vale uma só? Uma só. É pouco, né? É pouco. A participação. E aí também não é justo considerar função, então, se for 2 horas só a presidência. Mas eles... Eu acho até que no nosso caso, presidência de NDE vai ser vai dar mais tempo, porque tanto presidência quanto participação, por conta do reconhecimento do curso. Será que a gente não tem como revisar isso? Eu acho que pela planilha da CAD, não, né? Mas, assim, pela planilha pelo modo como eles estão lidando com os outros cursos, então, por exemplo, o curso ainda nem saiu as energias renováveis, já está com função cara de energias renováveis. Nem saiu a técnica e mecânica, está como função a previsão do curso de energia mecânica. Então, dá para a gente lançar mais um cargo, mais alguém com função. Eu só não sei, porque assim, quando eu estive envolvida em PPC, tanto em Boituva quanto em Sorocaba, aí sim era como se fosse um projeto institucional, né? Então eu não, sei lá, eu dava 8 aulas, o restante era como se fosse, sabe, o tempo dedicado a uma coordenação, porque realmente dessa etapa vai um tempo maior. Será que é por isso também que eles não estão? Né? Porque senão a gente vai ter problemas depois. Eu acho assim, tem coisas para fazer na pedagogia que justifiquem uma espécie de função, mas são outras coisas, né? Como você já previu algumas delas, e eu também acho que o NDE, tanto presidência quanto a participação no NDE, vai ser mais trabalhoso do que antes, né? Mas a presidência eu acho que a gente consegue, eu acho não, tenho certeza que a gente consegue preencher, pensar ali como função aqui nessa planilha e não vai ser questionado por ninguém, entendeu? Dentro da planilha de impacto. Porque eles estão fazendo isso com as outras áreas, todas as outras áreas estão fazendo desse modo.
Agora eu queria ouvir a Janaína. Janaína, o que que você acha dessa questão? Você quer que a gente volte a sua outra vaga ali? Porque assim, eu acho que o que está mais impactando aqui é a questão da Janaína. Seria muito importante ouvi-la. Oi, Andressa. Obrigada pelo questionamento. Não sei, eu só queria deixar claro algumas coisas que talvez eu acho que eu não me posicionei de uma maneira tão correta das outras vezes, eu peço desculpa. Mas a questão de chamar ou não outro professor, assim, a meu ver, ela está muito atrelada com a questão da carga horária mesmo, né? Se há uma carga horária para outro professor, inclusive porque quando teve essa discussão no começo do ano, era por conta dessa portaria, né, da possibilidade dessa portaria com o aumento da carga horária entrar em vigor, o que de fato aconteceu, né? Então eu entendo o lado de vocês, coordenadores, você, a Mary, que estão pensando a questão da mão de obra, né, docente, de um ponto de vista mais estratégico, de fato mesmo, né, falta professores para assumir várias funções. Mas eu acho que assim, a gente não pode simplesmente chamar um professor porque não tem gente para coordenação, porque não tem gente para assumir outras funções, e isso seria feito à custa da precarização, né, do trabalho. Digamos, vem um outro professor de filosofia, ou de sociologia, ou de história, você tem uma carga horária para um professor. O que que vai acontecer na prática, né? Vamos dividir a carga horária, e aí eu vou ficar com metade, o outro professor com metade, e a nossa carga horária continua a mesma, né? Ela não vai abaixar. Então, a gente vai ter que preencher essa carga horária com cursos FIC. Fazer curso FIC, quando a gente tem uma perspectiva de ampliação, é uma coisa, né? Agora, ter que fazer curso FIC sem uma perspectiva de ter mais aula é um pouco complicado, a meu ver, né? Então, essa é a questão principal, né? E outra coisa também, você chamar 4, 5 professores acreditando que todos vão assumir uma coordenação ou outra função, é complicado. A gente também fez concurso para professor, a gente está sendo contratado como professor. Então, você querer que uma pessoa venha e assuma várias outras funções e fique com o mínimo de aula, eu vejo como algo complicado. Eu vejo que na hora que a gente for entregar a nossa RIT, a gente vai ter que, né, a gente vai ter que comprovar as nossas 40 horas e a gente sabe o quanto isso é difícil sem ter uma carga horária mínima. Então, cria uma situação de precarização. E outra coisa que eu acho também é importante pensar em relação ao curso de pedagogia. Será que é mais interessante a gente chamar 2 professores de, sei lá, filosofia, sociologia, história, artes, para rodar um curso de pedagogia, né? Ou será que é mais interessante a gente ter um corpo diversificado de pedagogia que pode eventualmente assumir essas disciplinas mesmo, né, de filosofia da educação, eventualmente, ou de outras, do que ficar com professores diversificados do núcleo comum que não vão poder assumir outras disciplinas, enquanto o inverso seria possível, né? Então, eu acho que para o curso de pedagogia é mais interessante você ter gente da área do que professores especializados numa disciplina. Acho que seria basicamente essas coisas que eu levei em consideração para pensar o meu posicionamento. Não sou contra chamar outro professor, desde que tenha carga horária, desde que isso não reflita numa precarização do trabalho. E sei que estão jogando esse problema para vocês, né, para vocês resolverem, do tipo, ó, todo mundo precisa assumir essas funções e não tem ninguém. Só que não sei se essa é a melhor forma da gente resolver ou se a gente tem que resolver assim, dessa forma, chamando o professor sem que tenha aula para esse professor. Então, acho que são questões para a gente pensar e refletir mesmo sobre o que seria o melhor
e não aceitar essas imposições, chamar um professor que não vai ter aula para que ele assuma um monte de função aí, e ter que ficar, sabe, se virando para fazer as suas 40 horas. Eu não sei se seria possível, mas talvez uma solução mais viável, talvez fosse chamar professores de 20 horas, porque aí estaria mais de acordo com as necessidades do campus, né, e das atribuições, mas fica aí como uma sugestão. Janaína, a planilha ela está toda atrelada, né? Uma coisa está atrelada na outra. Então, assim, eu entendo quando você fala do preenchimento de cursos FIC, dessa questão da precarização em relação a isso, mas a gente não precisa necessariamente preencher com cursos FIX. Pensando quando a gente tem essa planilha dinâmica, se a gente tem o curso de pedagogia matutino e o noturno com mais, né, bienalmente, ainda nos sobra 2%, né? Seriam 2%, dá 18%, né? A gente tem que cumprir 20%. Nós ainda teríamos que propor, para cumprir os 20% dos balizadores, mais um lato sensu. Então, a gente pode, sim, preencher a nossa aula com cursos FIX, fazendo extensão, pensando que a extensão ela vai ser curricularizada, mas também, quando a gente pensa numa planilha como essa, a gente tem que pensar em garantia para a área e uma questão política de garantia dos nossos direitos em relação ao funcionamento do curso, ao funcionamento do próprio campus. Quando a gente vê todo esse movimento político que a nossa direção-geral fez com relação aos estudantes de pedagogia, para garantir que os interesses deles cheguem, né, para que ele possa fazer no Conselho de Campus o que ele quer, para que ele consiga ganhar os votos e que as decisões que sejam de interesse dele sejam postas em ação, a gente vê o quanto é importante a gente garantir e fortalecer o quantitativo de carga horária de professores para as nossas áreas e como a gente consegue criar cursos, pode ser um lato sensu, e a gente não tem um FIC, a gente tem um curso de especialização, a gente pode pensar mais para frente num estrito sensu. Isso vai de um planejamento. Quando a gente olha para essa planilha, a gente está olhando, é o único documento que garante que eles não vão pegar esses professores e vão colocar um bando de professores da área de indústria. É o único documento legal que, se ele descumprir, vai ter algum tipo de punição. Né? Por isso que eu não sei se eu concordo e aí, com essa questão da precarização, né? A Jana coloca, nossa carga horária continua a mesma, é difícil preencher as 40 horas sem carga horária de aulas mínimas, né? Mas será que não vai ter essas... Como que a gente cria cursos para que a gente... Cursos, e eu falo não só cursos de... Eu não falo nem cursos fixos, mas cursos para a comunidade que garantam que a gente tenha essa carga horária mínima, né? Mas é uma decisão que ela é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Com relação a essas 20 horas, a gente não tem esse poder de decisão. Ele não tem mesmo. Poderíamos até levar, mas não sei se teria, não. E aí, turma, o que faremos? Fala, Thiago. Eu estou entendendo que esse daqui é um rascunho, né, um projeto, a gente gostaria que isso acontecesse, e a gente vai, nesse rascunho, garante aí mais professores em cada uma das áreas. É isso, não é, André? É isso. E aí, Janaína, eu acho que essa preocupação aí de pode acontecer, né, de a gente ter problemas aí, ela está no próprio desenvolvimento do PDI que está complicado, porque qual que eu acho que é a grande complicação? A gente planejar o PDI com uma carga horária
de uma resolução numa normativa passada e a gente tem uma outra em vigor. Então, a gente que agora que marca 12 horas. Então, a gente não tem como resolver esse impasse. Né? Esse rascunho vai ficar com tá cravado com esse problema. Então, eu particularmente estou achando que esse PDI agora ele vai ter que ser refeito logo, considerando as 12 horas mínimas de cada um. E aí? Então, a gente dificilmente vai resolver esse problema que a Janaína colocou, que não é nosso, nem da nossa escolha, é um problema mesmo de normativas que estão conflitantes. Sim, mas aí a gente vai ter escolha, né, Tiago, de como resolver. Porque se a gente tem uma carga horária maior, a gente pode ter um outro curso da nossa área. Se a gente tem, agora, se isso vai para uma outra área, se esses códigos de vaga eles vão para uma outra área, a gente nunca vai poder ter o curso que a gente queira. Não, Andressa, eu não estou discordando dessa tua postura e nem com a Janaína. Eu estou percebendo um problema mesmo que a gente está tendo de emaranhado de normativas aqui que dificilmente vão permitir que a gente tenha uma decisão sólida aqui, né, com relação a esse PDI. E é um emaranhado. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver esse problema? São 12? São 8 aulas? São 8 horas ou são 12 horas? Porque, no caso, Andrés, eu acho que a indústria também vai ter dificuldade de justificar tantos professores caso não mude essa resolução. Não seremos só... Eles vão ter que abrir cursos aonde? Não tem espaço físico. Então, é meio complicado isso da gente também... vamos dizer assim, eu entendo muito a questão da Janaína e também entendo a questão da Andresa e sinto que a gente está num rascunho aqui, vamos segurar esse rascunho com o máximo possível de professores que possam trabalhar tanto no núcleo comum quanto na pedagogia. Chamar muita gente para pedagogia é complicado também, porque daí ele não consegue dar aula no núcleo comum, e aí o professor da pedagogia vai ter dificuldade também de fechar a carga horária dele aqui. É um emaranhado, né? Um emaranhado. E você sabe que quando você vê o Plano Nacional de Educação e você lê esse Plano Nacional de Educação, eles falam da criação de oferta dos cursos médio integrados, né? Então, assim, às vezes eu vejo essa história do técnico em mecânica, mas aí já é uma elucubração da Andresa, tá? Não, já é uma... E eu vejo eles passando para a noite, tudo. O Plano Nacional fala para que o Instituto vai ter uma hora, né? Que as instituições vão ter uma hora que ampliar as ofertas para cumprir o Plano Nacional dos médios integrados. Então, será que não sai outro médio integrado de alguma outra área, até de educação no nosso campus? Sei, a gente tem possibilidades, a gente tendo professores, a gente consegue discutir outras possibilidades. Agora, se a gente não tiver a garantia dessas vagas, aí a gente vai ficar sempre à mercê de outros interesses. Não sei, é o que eu penso. Fechado e nada fechado, né? Oi, pessoal. Posso falar? Deve. Eu entendo essa proposta como estratégica, né, para o campus mesmo, pensando no campus, tá? Eu provavelmente sou uma pessoa que não vou usufruir dela, mas a gente tem aí uma demanda de 20, pelo menos uns 20, né, professores a mais que precisam ser chamados. Não é garantido que nós tenhamos esses professores. A questão é, se a gente não coloca essa demanda, né, e essa demanda foi pensada para cumprir os balizadores, para depois a gente trocar talvez por uma pós ou alguma coisa que a gente tenha condições de viabilizar, mas para cumprir aqueles 20% de formação continuada, não há argumentos depois para dizer que a gente não queria que tivesse, que a gente precisa de mais professores da área de educação, e aí estou entendendo a educação como núcleo comum, né, algumas áreas que são estratégicas na pedagogia e pedagogia, né, e aí depois não há chances, né, então assim, não é garantido, nada nos garante que a gente vai conseguir atender o que a gente está propondo aí. Porém, se não tiver mencionado nessa planilha, não dá para pedir. Nisso, o Denilson fez uma reunião conosco, ele foi muito claro. Ele falou o seguinte, olha, ele também é favorável, inclusive, pelo menos disse, né, ser favorável a ampliar o número de pedagogos. Mas eu duvido que ele seria favorável a, sei lá, em vez de chamar mais 2 pedagogos, né, mais 4 agora e 2 depois, enfim, chamar mais do que isso, né?
E ele disse o seguinte: se não está na planilha, ele não pode chamar. Ou seja, apareceu a oportunidade, porque a gente tem os códigos, né? A gente deveria ter os códigos, a gente tem as vagas, né? Estamos sem os códigos. Ele não pode chamar. E aí a gente não tem o que falar, fomos nós que estamos aqui propondo, né? Então eu senti que assim, não está tendo resistência para isso. A gente vai ter problema maior com relação à questão do espaço, né? Mas em relação a profissionais, estava previsto tanto no PDI anterior, que eu realmente não participei direito, né? Praticamente não acompanhei. Acho que a planilha por si só já me assustou da última vez. Mas já estavam previstos alguns, né? Não dá mesmo para a gente chamar um de todas as áreas, né? Por exemplo, se biologia quiser, filosofia, todos quiserem, aí a gente teria que, né? Mas é importante que a gente tenha isso bem claro aqui. Não é garantia que a gente vai conseguir. Mas se a gente não pedir, aí a gente não vai conseguir mesmo, óbvio, né? Então a gente não consegue ampliar. Pensando do ponto de vista profissional, eu vou ser bem sincera. Para mim, ficar com uma pedagogia só estava tudo de bom, que é menos trabalho, né? Pensando assim, eu, Mary, sincerona, né? Agora, ou seja, azar, né, do campus. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma missão, né, pensando aí na questão da ampliação da lei de criação dos IFES, da nossa obrigação e tal, é por isso que a gente está discutindo isso. Então, essa é a possibilidade, né? Eu acho, sim, que pode ter professor de pedagogia que tenha uma afinidade com sociologia da educação, com filosofia da educação, mas também não é garantido, tá? Então, agora é menos garantido ainda algumas áreas-chave da pedagogia. Por exemplo, letramento e alfabetização. Às vezes nem quem é da pedagogia gosta. A gente já tem um problema aí, né? E aí não vai ter ninguém de outra área que vai querer dar essas disciplinas. Educação infantil, não é todo mundo. Hoje a gente tem, né? Mas tem algumas matérias que realmente é muito específica de pedagogo. Outras até dá para fazer, às vezes coincide, né? De ter um professor que tenha afinidade. Mas a gente tem que garantir porque se um professor resolve pedir remoção e ele é de uma área X, depois a gente não consegue garantir professor para algumas disciplinas, né? Alguma dúvida? E outra coisa, tinha mais uma questão nessa pauta, que era a questão do início da oferta, que até o Bento tinha colocado, né? A gente tem ali o nosso período de a tramitação da reformulação do curso, ela vai ocorrer entre julho e outubro de 2022. Nessa tramitação entre julho e outubro de 2022, a gente já insere a pedagogia noturna junto com ela, nessa tramitação mesmo, junto dela, né? Aí o início desse curso de pedagogia noturna, ele ocorreria no segundo semestre de 23. O que o Bento colocou, né? O Bento colocou uma preocupação que eu acho que é altamente válida, que é a preocupação da gente postergar esse início no PPC. A gente pode manter estrategicamente essa pedagogia para 22.2, sabendo que, na realidade, ela só vai ocorrer em 23.2, e aí é uma coisa que a gente vai colocar ali, sabendo já que não vai cumprir, ou a gente pode colocar nessa planilha já a pedagogia com início em 23.2. Mas isso tem que ser uma decisão coletiva nossa também. Bento, quer falar sobre essa questão? Não, Andres, então, a minha preocupação em relação a esse prazo é a mesma, né? A questão das vagas. Porque a cada reunião que a gente entra tem mais gente da área de indústria, né? E eu estou pensando no quantitativo total de docentes e essa previsão que a gente está fazendo aí. Então, eu não sei até que ponto, como isso vai funcionar. Estrategicamente, eu acho que a gente pode manter na planilha um início de ingresso em 22.2, mas sabendo que a PRE não vai deixar a gente tramitar isso em 22.2. A gente só vai conseguir tramitar isso junto com todas as licenciaturas, com todas as pedagogias, que daí vão passar tudo em bloco pelo Consulp. Não sei, não me parece fazer sentido, assim, mesmo colocar sabendo que não vai acontecer, não sei. Acho que faz mais sentido. Desculpa, eu caí e perdi. O que vocês estão falando que vai dar, que não vai dar?
A Andressa quer falar, mas deixa eu só explicar para a Mel o que está acontecendo. A gente tinha inicialmente, Mel, decidido que a gente ia tramitar a pedagogia noturna para 22/2. Só que com o cronograma que está nesse comunicado de reformulação de curso, as tramitações de cursos, elas vão ocorrer, das licenciaturas em geral, elas vão ocorrer entre julho e outubro de 2022. Se a gente tramita essa reformulação do nosso curso junto desse período com todo mundo, a gente teria esse ingresso, esse início da pedagogia noturna em 23/2 e não em 22/2, porque em 22/2 isso não vai ter terminado o trâmite. Então, assim, a pedagogia, eles não vão deixar a gente tramitar, a PRE não vai deixar tramitar, vai tramitar todo mundo junto a cada tipo de curso. Então, nós temos duas estratégias. A gente manter nessa planilha de impacto 22/2, sabendo que a gente não vai cumprir, e que isso vai ser cumprido 23/2, ou já manter correto esse início de curso noturno 23/2. É isso que a gente estava falando, tá? Fala, Andressa. Só um momento aqui, desculpa, gente. Eu estou pensando o seguinte, eu entendo que você está tratando essa questão dos trâmites, Andresa, é importante mesmo, mas sabe o que eu fico um pouco preocupada? Eu fico um pouco preocupada com uma questão política mesmo, assim. Quando a gente propõe no PDI e depois não consegue, porque a PRE não deixou, a gente diz, a PRE não deixou, a gente queria, isso é uma coisa. Se a gente nem coloca, a gente justificando, sei lá de que forma, dizendo que a gente não, porque a PRE não ia deixar. Não, isso não é uma justificativa colocar a oferta. Me preocupa muito a gente ficar empurrando mais para frente essa oferta. Gente, oferta de vaga é muito sério numa instituição pública, né? A oferta de vaga, ela justifica o nosso salário, vamos dizer assim, entendeu? Então, me preocupa. Eu preferiria que a gente colocasse, depois justificasse na oferta, porque a PRE não deixou, porque não deu tempo, do que a gente não colocar e inventar outra desculpa para ficar empurrando isso para frente. Então, essa é a minha opinião. E aí fica de reflexão também se alguém concorda. Se não concordar também, pelo menos eu me coloquei, né? Então, fica aí a ideia. Andressa, eu concordo com você, mas é uma coisa que a gente tem que decidir coletivamente, não dá para ser uma decisão né, tem que ser uma coisa coletiva, né? Ó, Bento, sou por planejar na direção que realmente vai acontecer. O que vai acontecer na realidade, é que a gente vai conseguir implantar isso em 23/2, mas eu concordo com a Andressa, que a gente teria que deixar ali 22/2, e aí justificar, não corrido por causa de tramitação, né? E não tem nenhum problema essa justificação. Essa justificativa que a gente colocar ali, não tem problema. Vamos votar? O que vocês acham? Posso falar? Deve. Eu acho que a gente age de uma maneira muito subserviente, na maioria das vezes. A gente mostra que a gente é bundão, assim, né? E eu acho que estrategicamente é melhor a gente tentar, já que a gente está com esse papel assim, a fala da Andressa me convenceu nesse sentido. Porque a gente se posiciona a favor, né? Batalha pelas condições. Se não der certo, não vai ser por culpa nossa, pelo menos. Ou seja, não vai ser porque nós não tentamos e nós não quisemos, né? Então, eu acho que valeria manter. Ninguém questionou a gente disso até agora. Então, por que a gente mesmo vai trazer um possível empecilho, entende? Enfim. Mesmo a gente sabendo do empecilho, é melhor a gente ficar quieto. Deixa quem teria que estar falando do empecilho não está falando, não é a gente parar de se antecipar, né? Porque eu acho que assim, a gente conseguindo avançar nessa discussão e nessa proposta, a gente consegue batalhar, até o Denilson, a direção, né, vai ter argumentos para buscar os professores e tal. Principalmente no momento crítico, que é o que a gente está vivendo agora, em que as coisas podem mudar muito rápido e depois a gente pode perder mais ainda o controle. Se é que a gente vai ter algum, né? Mas a gente tem que partir do pressuposto de que vai, né? Por quê? Porque pela lógica, pelo que é correto,
deveria, né? Deveria, o campus Sorocaba precisa de mais professores, tem uma série de coisas aí que podem, que deveriam acontecer. Então, acho que a gente precisa ir nessa linha. Andressa, tá com a mão levantada. O Bento colocou aqui umas questões no chat. Não, eu só esqueci de abaixar, Andresa. Tá, o Bento, mas haverá abertura de processos até lá, Bento? Eu acredito que eles vão tramitar o processo daquilo que está nesse comunicado, né? Nesse comunicado de reformulação nesse ofício 59/2021, que vem o modelo de PPC, vai ser tramitado tudo em blocozinho pelo Consup. E vai passar tudo meio que em bloco com a questão do ajuste do currículo de referência, né? A formulação vem para adequar o currículo de referência. Então, mas eu estou pensando aqui, né? Se eu falo de tramitação até lá, é uma coisa, né? Mas está marcado ali, ó, entre julho. Eu estou entendendo que antes disso não tem nada. E se não tem nada, como a gente vai oferecer? Mas a gente coloca que vai oferecer e não ofereceu por causa de um prazo da PRE. Quem tem que olhar isso não somos nós. Eu tô... Pode ser que nem seja isso, pode ser que isso nem... Não. Se não há previsão, é uma coisa. A gente fez o que tinha que fazer, não tramitou. Tá bom, a culpa tá lá. Agora tá escrito aí, vai tramitar de julho para frente. Adianta eu falar que eu vou fazer antes? Me parece que se no documento está dizendo isso, não sei. A gente também tem uma vantagem aí, né? A gente vai participar de todas essas discussões de reformulação, todas essas coisas, e a gente já tem condições de fazer um PPC dentro das novas perspectivas aí, talvez, né? Pegando essas brechas. Agora tem umas outras polêmicas aí que a PRE não está ainda abordando, né? Tem umas questões aí que a gente precisa se envolver. Mas, enfim, eu acho que vale a tentativa nesse momento. E sabe o que acontece? No final das contas, se a gente quiser tramitar no primeiro semestre de 2023 noturno junto, a gente também pode. Se a gente tiver já com isso já previsto, fala assim, atrasamos, não sei. Vamos votar? O que vocês acham? A gente fazer uma votação com relação a isso. Tá parecendo voto no CONCAN, a gente não tem elementos para votar. Por aí. Não tem que votar. A gente nunca tem elementos, nunca vai ter, Bento. Gente, é tudo de mentirinha, vamos falar o que a gente quer mesmo. Vota, Ju, claro que vota. Vota todo mundo. A Ju é suplente, mas espera aí, tá faltando alguém titular hoje aqui? De titular, tá faltando o André. Então, ela é suplente da Ana. Tá faltando o Laluna. Mas como tá totalmente desatualizada a nossa portaria do NDE, então vocês duas vão votar, viu? Laluna e André, as duas votam. Tá desatualizadésima a nossa portaria. Laluna faz tempo. Laluna e André, você já pediu, eles não autorizaram, não colocaram meu nome nela na presidência do NDE. Não? Não, né? Não. Ai, a gente tem que ficar em cima disso aí. Tá valendo, né? Tá valendo por causa da ata, mas tem que ficar em cima. Vamos lá. Não sei por que do NDE demora, as outras portarias saem rápido. Vamos lá. Vamos pensar assim, tramitação, para tramitação, para início em 2022, 2 e 2 para início em 2023, 2. Isso é só para fins de preenchimento de planilha de PDI. Vamos lá, votando no chat. 1 ou 2? De curiosidade aqui, seria possível a gente faz uma força-tarefa aqui, a gente vai escrever um PPC hoje, começa a escrever o PPC agora. Um novo PPC para rodar em 2022. A gente conseguiria rodar esse curso? Não, Thiago. Não, porque a PRE já deixou claro que vai tramitar tudo em bloco.
Tá, isso está fechado mesmo? Isso é um documento ou isso é uma informação de bastidor, Andressa? Não, isso é o que... Você lembra que a gente tentou tramitar as alterações do PPC, que a gente já queria fazer umas alterações que eram pequenas? Se Porque... tiver vontade política, tudo que tem vontade política é possível de tramitar, mas a vontade política não vai ser nossa, entendeu? Mas ali acho que era outra coisa, Andresa, é que a gente não podia mesmo fazer alterações no PPC em andamento nesse período. Depois eles explicaram naquele documento que a gente, por conta do curso já estar rodando, é uma outra coisa. Mas assim, A gente vai ter que fazer a reformulação. É reformulação que fala? Não, tem uma coisa que é mais simples, que é aquilo que a gente estava propondo, nem era uma adaptaçãozinha, na concepção deles já era uma reformulação, porque ia interferir em grade, reordenar e tal. Isso a gente só pode fazer depois do reconhecimento, inclusive. Mas a gente está falando aqui de um PPC novo, não é? Com base no que tem agora, mas é para novas turmas. Então a gente tem mais autonomia. na realidade, vai passar esse documento junto com todos os... com o acerto do Aí é o documento. fluxo que já tem dos PPCs de todo mundo, não é? A gente vai passar junto com o fluxo de todo mundo, vai tudo em bloco para o Consulp. CONEM, né? Tem que passar pelo CONEM ainda, né? Mas eles vão passar, por exemplo, todos os de pedagogia pelo CONEM, todos os de pedagogia pelo Consulp na mesma data. A gente vai junto no bloco. E aí, Andresa, está escrito isso, Andresa, que isso é importante para mim, para o meu voto. Está escrito isso que você está falando? É uma resolução isso? É o comunicado. Tá ali no comunicado. Deixa eu pegar o comunicado para você. Porque se está comunicado isso, a gente não pode. Eu acho que a gente está mentindo aqui, desculpa, gente. O documento já está dizendo que não pode abrir esse curso. Agora, se não está escrito, eu defendo essa questão da legalidade, no meu caso, estou achando importante. Quer ver? Tem um cronograma mesmo, de 22 de julho de 22 para frente. É uma reformulação. Deixa eu abrir o comunicado aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para todo mundo, acho que é mais fácil. Tá abrindo, tá, gente? Tá lindo. Aqui é um... meu type não foi. Abriu outra coisa agora. Tá abrindo, gente. É um comunicado que fala da tramitação da adequação dos cursos com currículo de referência. Essa adequação, todos os cursos vão ter que fazer, né? E aí, eles fizeram esse cronograma para tramitar essa adequação toda junta, né? Então, Andresa, mas desculpa, eu acho que eu entendi errado, porque eu tinha entendido que isso daí não impede a gente fazer um outro processo. Você só estava propondo para facilitar, para a gente não fazer duas vezes. Mas que não, mas então não impede. O que o Thiago está levantando, e faz muito sentido, se o documento está dizendo que não pode ir, ponto, acabou, ponto final, realmente, não, fica sem sentido a gente colocar isso no PDI. Mas se é só poupar trabalho, e sim, assim, dá para, embora a gente não queira fazer isso, a gente gostaria de fazer um processo para começar a ofertar e depois fazer. Existe a possibilidade de fazer os dois processos, embora seja mais complicado, não é mentira colocar isso no PDI, entendeu? Que eu falei? Não sei se eu deixei claro o que eu estou tentando dizer, na verdade. Não tem nada escrito que seja... Eu não vi nada, Mary. Você viu alguma coisa escrito desse impedimento, assim? Eu não vi nada. Eu também não vi nada que nos impediria de tentar tramitar, entendeu? Eu não vi nada escrito assim, não, que não pode. Estou tentando pegar aqui o comunicado, mas minha internet está ruim. Comunicado.
Agora está dando proteção. Aqui não está querendo abrir nada, isso sim. Achei o ofício, pronto. O ofício é essa coisa básica que tem aqui. Senhores DAIs, tararã, considerando os prazos da implementação, adequação das diretrizes curriculares, dos cursos superiores de engenharia e cursos de licenciatura, considerando os cursos currículos de referência, fica estabelecido o seguinte calendário de reformulação dos cursos de educação básica do Instituto Superior. E aí ele acaba aqui. É isso que tem no comunicado. Tiago. Mas aqui não está dizendo que está proibido você entrar com novo... Não está falando nada. Está falando que, no caso, o que vai sofrer reformulação é o que já tem e a gente vai ter que submeter um novo. E a tua proposta é que a gente submeta o novo junto com a reformulação do... É isso, né? Exatamente, que a gente já submeta tudo junto nesse prazo, entendeu? Mas nada nos impede de submeter antes. A minha ideia é que a gente faça um PPC só com as ofertas noturna e diurna. Mas nada impede da gente tentar tramitar um outro processo. Porque eles fazem esse cronograma pensando que eles vão receber um monte de PPC ao mesmo tempo reformulado. Mas é a reformulação especificamente que vai ser para todos. Então, eles sabem já que vai ter, sei lá, eles fizeram as contas lá, 80 PPCs, né, sei lá. Então, eles fizeram isso daí. Mas eles não estão falando nesse documento de apresentação de PPCs novos, assim, porque não existe esse cronograma que eu saiba, né? Tem uma data final, né, que você tem que apresentar lá, porque é CTP, não sei o quê, daí Conselho Superior. Mas eu acho que as coisas não estão relacionadas. Só que então eu sou o seguinte, eu sou a favor de desde que a gente monte o PPC mesmo. Não porque com essa jogada de depois de 2023 a gente começa. Tá, entendi. A gente montar o PPC noturno, já montar... Não é com a intenção de jogar para 2023, não. Já que é um, então, gente. Porque aí é complicado. Não, tudo bem, eu acho que sim. A gente só vai ter que se organizar para isso. É claro que vai ser praticamente o mesmo documento que a gente depois pode usar na reformulação do curso vigente, entendeu? Mas a gente já deixa, já insere isso quanto outro processo. Dentro dessas condições, sou a favor do também. Tá, então ganhou. Podemos, então, eu vou mexer lá na planilha de impacto, fechadinho. Vamos rapidinho para a nossa última pauta, não é a última pauta, mas assim, o nosso tempo já está indo, né? Que é essa questão da reformulação do regulamento das atividades complementares. O que aconteceu, para todo mundo entender, né? As atividades teóricas de aprofundamento. Não existia no SUAP um módulo de ATPA. Então, tudo tinha que ser manual, praticamente. Então, isso exigia muitos documentos extras, muitas planilhas extras, muito papel. E aí a gente conseguiu com que as atividades teóricas práticas de aprofundamentos, as ATPAs, fossem inseridas num módulo do SUAP. A gente tinha um módulo de atividades complementares, que não eram aquelas do curso de pedagogia, mas agora está tudo certinho no SUAP, as coisas estão rodando no SUAP, e aí a gente precisa fazer uma reformulação nesse regulamento. O que está sugerido aqui de reformulação está em amarelinho, o resto do texto é tudo normal, tá? Tudo do jeito que já estava lá. Então, aqui a gente tinha no regulamento vigente um erro, estava 280 e são 210, então tem esse ajuste aqui que a gente precisa votar.
Aqui, o que está em amarelo são modificações em relação ao registro no SWAP. Então, assim, para ser validada, cada atividade deverá ser registrada no SWAP, no módulo Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento, acompanhada de comprovantes, isso já tinha lá, né? E comentários sobre a importância da atividade desenvolvida. Tais comentários deverão ser inseridos no campo de informações complementares. O módulo do SWAP tem um campo que permite com que o estudante fale assim, olha, eu fui assistir o filme do 007. O filme do 007 vale 2 horas de ETPA. O filme do 007 foi importante para a minha formação, porque me fez refletir sobre... Papapá. Então, cada atividade que ele lança, ela pode ser deferida ou indeferida, mas para ela ser diferida, ao invés de ele fazer um outro relatório sobre as atividades teórico-práticos, ele consegue inserir no sistema, e aí eu fiz essa alteração aqui, né? E caso a atividade realizada não possa ser comprovada por meio de comprovantes convencionais, tudo isso está normal, né? O apêndice B, aqui era um outro número de apêndice. A carga horária será computada e será contida nos documentos comprobatórios apresentados, com exceção de casos em que a carga horária de atividade ultrapasse o limite semestral. Não sei se vocês lembram que a gente discutiu, que tem uma planelinha com a carga horária de limite semestral. Eu melhorei a redação. Nesse caso, o estudante deverá respeitar a carga horária máxima prevista nesse regulamento. O que acontece? Às vezes eles querem colocar todo curso de extensão, e aí eles querem colocar 60 horas no curso de extensão, sendo que eles só podem colocar, por exemplo, 20 horas por semestre. Então, aí eles têm que começar a gerenciar isso, e para isso eles têm uma planilha em Excel que eles têm que me mandar semestralmente. Aí vem aqui, esse foi um parágrafo que eu inseri extra. Semestralmente, o professor responsável pelo recebimento da documentação definirá o prazo de entrega das atividades, relatórios e comprovantes. Acho que vocês têm acompanhado, eu conversando com eles lá no grupo. Qual será divulgado na página do curso, no site do IFESP. Eu não fiz isso, mandei por e-mail, isso a gente pode até mudar. Os documentos a serem entregues deverão referir-se às atividades realizadas durante o semestre. Isso aqui era para excluir, não era nem para tirar, eu pensei em excluir esse tópico. Aí vem aqui, o controle do quantitativo de horas desenvolvidas por atividade é de responsabilidade do estudante, isso estava na responsabilidade do professor. Para tanto, no início de cada ano letivo, o estudante deverá apresentar ao responsável e à coordenação um formulário para registro de averbação de ETPAs, contendo a descrição das atividades desenvolvidas, por tipo, elencadas por semestre com encarga horária. O documento deverá ir acumulando a cada ano as atividades desenvolvidas a cada semestre letivo. Eu vou mostrar para vocês como está funcionando. Aqui é modelo de requerimento, aqui é uma data que a gente tem que, aprovando isso, alterar, que está em vermelho. E aqui é aquele mesmo padrãozinho, que é o que está sendo seguido. Qual que é por que a gente tem que votar isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês como está sendo feito aqui, ó. Olha, aqui a gente tem as atividades teórico-práticas de aprofundamento, que não existiam, e aqui são todos os dos estudantes. Então, por exemplo, aqui a Aline colocou uma atividade que depois a gente vai ter que passar pelo colegiado. Ela colocou uma outra atividade que tem que ser conversada com a coordenação de curso, né, pelo colegiado. Ele colocou 10 horas. Nas informações complementares, ela falou, veja que este curso me proporcionou um leque de conhecimentos, tanto na área tecnológica, ela justifica porque é importante. Aqui a gente baixa o certificado, é um curso de programação de sistemas que ela fez, e aí eu posso deferir ou indeferir. Se eu indefiro, eu justifico, se eu defiro, isso já vai para a carga horária dela. Então, isso a gente vai fazendo um por um, vai chegar uma hora que vai precisar de ajuda, e aí os estudantes, eles estão fazendo esse tipo de planilha aqui.
e entregando. Deixa eu pegar uma planilha para todo mundo ver. Tá tudo no Drive, tá? Tem uma pastinha. Tá. Cada estudante, ele vai mandando um tipo de planilha semestralzinha, e aqui ele vai colocando a carga horária do que ele fez, do que foi validado, né? E no final, a planilha computa o total da carga horária daquilo que ele fez ali. Por exemplo, o Alan já cumpriu das 210, 154 horas, e a gente vai conseguindo acompanhar, né? E aqui é que a gente consegue ver, por exemplo, se ele passou a carga horária máxima da atividade e da atividade por semestre que eles vão preenchendo. O que a gente precisa votar? Vamos voltar lá. O que a gente precisa votar é essas alterações naquele documento para poder ser válido ou não. Opa, desculpa. Esse documento daqui, ó. Não sei se vocês querem ler primeiro, se vocês querem dar uma olhada no funcionamento. Aqui. São muitas alterações, Andresa? É só o que está em amarelo, entendeu? Eu não estou enxergando, por algum motivo eu não estou vendo. Não está vendo? Será que eu não compartilhei? Calma. Não, peraí, deixa eu ver se é aqui no meu. Mas agora não está mais, eu não estou vendo também. Eita, deixa eu pôr de novo aqui. Eu puxei para o outro lado, fui eu. Olha, são essas alterações. Do que a gente tem, o que tem que alterar é o que está em amarelo, e o que tem que tirar é aqui o que está em azulzinho, porque agora o sistema faz, entendeu? O que está em amarelo você já alterou, é isso? Já alterei, entendeu? Então, assim, por exemplo, aqui falava que tinha que ir registrado num formulário X, que era formulário A. Não precisa mais, porque agora a gente consegue fazer isso no sistema, no módulo, né? A gente tem um módulo para isso. A gente tinha uma planilha, um outro anexo que eles entregavam com reflexões sobre as ATPAs. Eles conseguem mostrar essas reflexões sobre as ATPAs feitas lá no sistema também, então não precisa de outro papel. Você já defere e indefere ali, né? E aí, assim, simplificou bastante, então, agora, né? Enfim. Facilitou muito. Antes eles não precisavam colocar a reflexão e agora eles precisam. Eu não entendi o que essa reflexão substitui, Andresa. Antes eles tinham um outro documento que eles entregavam como relatório de atividades. Perfeito. Não era um relatório, não era uma reflexão por atividade, era uma reflexão por semestre. De tudo que facilitou muito. Nossa, eu acho que, não sei se alguém vai discordar, mas está me parecendo bem, bem bom, então, para todo mundo, para eles e para quem avalia, né? Sim, facilitou muito, entendeu? E aí tem um anexo, quando não tem como comprovar, tem um modelinho de relatório reflexível, né, para pontuar a atividade. E tem aquela outra planilha que eu mostrei para vocês, onde eles vão enviando para mim, a cada semestre, um controle das ATPAs. E aí a gente vai fechando. Acabou as 210 horas, a gente já deu para ver aquele ok, já dá um ok naquele estudante, ele já concluiu essa etapa. E isso também já fica com ele, né? A partir do momento que eu vou deferindo, isso já vai computando na carga de integralização do curso dele, lá no swap dele, sozinho. A ideia é que a gente tire
esse parágrafo, né? Exclua esse parágrafo, porque o swap já está fazendo tudo isso, não precisa. E aí, essa questão do controle das ATPAs, que é do quantitativo de horas por semestre, de dar essa responsabilidade para o estudante, não para a gente. Ele que tem que ver se ele cumpriu os 60 horas total de carga horária, por exemplo, de estágio. E não a gente, né, de PIBID, por exemplo, de estágios, que antes estava tudo na mão de quem estava avaliando a TPA. Eu achei que eu ia ficar meio louca, mas não tá, agora está mais fácil, mas temos que passar o regulamento. É votar contra ou a favor agora, é isso? Isso. Vai votar de uma vez só, num bloco só, todas as alterações, ou vai votar em bloco? Alteração 1, alteração 2, como que vai ficar? Podemos votar em bloco, né? Todo mundo concorda com essas alterações desse parágrafo? Vou escrever no chat. Tem alguma sugestão? Que não tem muito o que fazer. Eu vou precisar, depois alguém vai ter que me ajudar nessa questão dos relatórios, né? Nessa questão das aprovações. Por enquanto, tá dando conta. Tem um monte ali para deferir, indeferir. O pessoal do primeiro ano está dando tudo bem, Ana, está dando um pouco de BO, mas porque eles têm um tutorialzinho que eu fiz, foto a foto como fazer, e eles não querem ler o tutorial, aí eles ficam pedindo informações toda hora, eu falo assim, ninguém está sabendo o que fazer. Eu falei, mas você leu o tutorial? Não li. É sério? Eu mostro. Ninguém sabe fazer. Assim, eu fiz 2 plantões. Quantos vieram da sua sala aí? Não dá, né? Eles estão dando os BOs. Segundo, podemos... Fato ninguém tá aguentando ler mais nada. Mas também não estou aguentando responder coisa para quem não quer ler, né? Podemos tirar semestralmente o professor responsável pelo recebimento da documentação definirá o prazo de entrega das atividades, relatórios e comprovantes, qual será divulgado na página do curso. Podemos tirar esse parágrafo? Ou vocês acham melhor a gente manter? Porque daí não vai ter esse prazo mais, porque o aluno vai poder colocar a qualquer momento, é isso? Ele pode pôr até a qualquer momento. O que eu dei um prazo foi um prazo. Eu dei um prazo para eles entregarem o controle de afirmação das ITPAs, para a gente poder saber mais ou menos quem fez o quê, porque a gente não consegue ver isso, não tem um relatório sobre esse TPA, sabe? O aluno tal já fez tanto, o aluno tal já fez tanto. Eu só vou definindo e indeferindo. Mas em determinados períodos, por exemplo, eu dei até hoje para eles me mandarem a planilhinha Excel para eu colocar no Drive, para eu poder ter um controle total da sala, saber como que eles estão. Tenho aluno do segundo ano que está com 157, eu tenho aluno do segundo ano que está com 2 ATPAs até agora. E tem aluno do segundo ano que não fez nada até agora. E aí você... Acho que... Eu acho que é válido, se a gente achar depois que, enfim, né, tem coisas que a gente vai descobrir também, se tem problemas com o tempo. A gente já viu alguns problemas e desafios, né? Você já viu principalmente com o modelo que a gente tinha até agora, e ainda assim esse módulo, né? Considerando a pandemia, tudo isso também, eles só conseguiram, a maior parte deles só conseguiram fazer a TPA os que se envolveram nos projetos que a gente mesmo conseguiu oferecer, né? Porque não tinha, tem várias outras coisas que eles vão poder fazer agora, né? Que acaba agora, né? Quando acabar a pandemia ano que vem, e tal. Então eu acho válido tirar, acho legal esse controle aí, ser mais facilitado, né? Ficar mais na mão deles, porque, enfim,
Eu sou a favor, sim, de a gente fazer. Se a gente tiver algum problema, a gente ainda pode revisar isso daí depois de novo, né? Não, a gente pode revisar Para melhorar. quanto a gente quiser. Isso já é uma parte do documento que vai para o nosso PPC, né? E tem que facilitar o trabalho de quem vai cuidar disso também, né? Porque Aqui que eu acho que é a grande melhoria, né, que é o controle, que aqui fala um pouco do que a gente tirou aqui semestralmente, vem para cá, né? O controle do quantitativo de horas desenvolvidas é de responsabilidade do estudante, e para ele ter o controle, ele vai entregar semear no início de cada ano letivo, né? O estudante apresenta aquele formulário, que é aquela planilha de Excel, onde ele mostra ele só coloca número ali, na realidade. Ele coloca 30, ele vai fazendo um cálculo da carga horária total que ele cumpriu, né? E esse documento ele vai sendo atualizado a cada semestre e até ele completar as 210 horas. Ô, Andresa, desculpa a pergunta de ignorância mesmo, mas se o aluno deixa passar, então, por exemplo, passou o ano de 2020, 2021 e ele não apresentou nada, ele perdeu para sempre isso, ele não pode apresentar um documento com data retroativa lá de 2021 em 2023, por exemplo, ele não pode mais. Não, É isso? Se ele fizer isso, a gente fica doida para controlar depois. Eu entendo, sim, eu entendo. Não é uma crítica, absolutamente, é uma pergunta. Não, eu entendo que eles vão ter essa questão que você está falando, mesmo que se eles resolverem apresentar tudo no final do curso, por exemplo, vai ser bem difícil, né? Mas eu fiquei querendo saber isso e preocupada, na verdade, com o que a Mary acabou de falar, né? Eles tiveram poucas opções do que fazer no período de pandemia, aí eu fiquei um pouco pensando sobre isso. Na verdade, minha preocupação é só essa, porque para o futuro, eu acho que eles têm que se virar mesmo. São alunos de curso superior, eles têm que fazer e anualmente, etc. Minha preocupação é esse período aí, que eu não tinha nem pensado nisso que a Mary falou. Eu sei que teve um monte de live, né, mas aí também, tipo, eles já ficavam em aula com a gente, sabe, live, sei lá, dá a impressão que é muito, o segundo muito ano teve pesado, mais assim. oportunidades do que o primeiro, né? Quando a gente não tinha retornado às aulas, então a gente ofereceu várias coisas. Lembra os acolhimentos, a gente fez o cine debate, fez um monte de coisa. Quando chegou a turma nova do primeiro ano, acho que foi a turma mais afetada, inclusive, nesse sentido, a gente estava na loucura de voltar remoto de uma vez e pôr para correr. Então, eles tiveram menos oportunidades mesmo. Por outro lado, eles têm mais tempo pela frente, né? O segundo ano, tá? Termina hoje o prazo, por sinal, né? Eles têm que mandar tudo até o término do primeiro semestre de 2021, inclusive as planilhas. Mas se enquanto eu não dei essa data, tinha um bando de gente que não tinha cadastrado nada até então. Não tinha nem olhado o documento que eu tinha apresentado. E depois que eles começaram a correr atrás, porque eu falei que se não apresentasse, não ia apresentar mais nada até o final do primeiro semestre de 2021. E assim, a gente tem bastante. Se a gente for olhar a planilha, a gente tem estudando. O segundo ano está com um bom quantitativo de ATPA. Grande parte deles vão completar as ATPAs até o final desse ano. Fala, Mary. Não, eu ia comentar que é o seguinte, acho que a gente pode deixar claro que tem data, prazo, tudo. Se a gente avaliar que isso está sendo um problema para muita gente, a gente tem a possibilidade de também discutir, né, no colegiado, seja no NDE, enfim, alguma Black Friday, sei lá, as ATPAs, não sei. A Andressa deu uma boa ideia, que é colocar no calendário acadêmico a data de apresentação da ATPA, data de entrega do controle de ATPAs, né? Eu acho que é uma boa ideia, né? Uma ideia importante. E aqui a gente vai mudar a diretriz, a gente aprovando isso aqui, a gente passa isso pelo colegiado. Pensei da gente não mudar em nada essa averbação, essa carga horária aqui, eu acho que dá para a gente manter por enquanto, não está dando grandes problemas. Esse é o apêndice B, que é um relatório reflexivo de ATPAs, caso não tenha comprovante da atividade, né? Isso aqui o estudante só faz se ele não tem o comprovante da atividade, é o mesmo modelinho, eu não mudei nada, só mudei o A e o B, né? E
E esse é o formulário para registro que vai ter que tirar daqui e colocar aquela planilhinha que eu mostrei para vocês, que é essa planilha que eles estão entregando agora para mim. Eles estão enviando para o meu e-mail e eu estou salvando aqui, né? Essa planilha tá aqui, ó. Turma 2020. Que seria esse o controle que eles teriam, que eles iriam modificando semestralmente. Eu travei a planilha aqui, essa é a mesma planilha, eles vão lançando aqui o que for averbado. Aqui já fez o cálculo da atividade, né, os totais parciais. Então, por exemplo, aqui, a Aline, participação em disciplinas extra, cursos livres, ela tem mais 5 só para fazer simpósios e mesas redondas, já foi 40, e aí ela vai colocando aqui e eu vou atualizando. Por exemplo, a Aline fez 85 ATPAs, e aí eles vão me mandando anualmente essa planilha, a gente vai fazendo esse arquivo. Enquanto isso, você vai deferindo e indeferindo as ATPs que foram mandadas de acordo com o que eles forem colocando lá, e depois você só confere se o que está ali para não deixar passar. Por exemplo, a Cacau tinha mandado 60 horas de algo que só podia ser 40. Mas ela mesmo localizou o erro, pediu auxílio, ajustou, colocou em outro lugar que também dava e conseguiu ajustar dentro do regulamento. Então, aquela planilha que vem aqui por esse apêndice C, que depois eu vou alterar. Podemos aprovar isso daqui e aí passar para o colegiado? Alguém tem alguma sugestão? Ô, Andresa, dá para que você colocar, vai ser divulgado no calendário acadêmico a data de máxima para apresentação de ATPA? Eu acho que dá, né, Mary, para a gente pôr isso, pedir para o João. Eu não vejo problemas, não. Eu acredito que dá para fazer isso, sim, Andressa. Você entendeu que eu estou sugerindo que coloque no regulamento isso? Porque daí o aluno o aluno lê o regulamento e tem que olhar no calendário acadêmico para saber quando eu vou poder, entendeu? Entendi, tá ótimo. O controle do quantitativo de horas desenvolvido por atividade e responsabilidade do estudante. Para tanto, o estudante deverá verificar o calendário letivo, deverá verificar o calendário acadêmico letivo e apresentar em data prevista. Isso ao responsável, a coordenação, não é um, é o, né? Formulário contendo o quantitativo na descrição, né? Preferidas no swap. É isso, Andressa, né? Acho que sim, acho que fica bom assim, porque daí fica bem, assim, responsabilidade do aluno e para a gente fica bem tranquilo de definir data e depois pôr para rodar, né? Não, perfeito, foi ótima modificação. A gente provando isso, a gente tem que passar isso pelo colegiado, viu, Mary? Agora. Alguém tem mais alguma contribuição com relação a isso? Com relação a TPA que queira fazer? Não? Ok. Aí eu já tiro os amarelinhos. Não, tá ótimo, Mary. Não tem, a gente já provando por aqui, tá tranquilo. Aí tem 2 outras pautas que eu acho que a gente pode deixar para a nossa próxima reunião do NDE, mas já ir pensando, né?
que uma das metas do NDE é a gente desenvolver linhas de pesquisa e linhas de extensão. Então, quando você pega ali o documento que rege o que o NDE deve fazer, a gente tem essa importância de pensar nessas linhas de pesquisa, até porque isso depois, quando eles começarem a fazer o TCC, são nessas linhas de pesquisa que eles vão se inscrever para a gente poder orientar, e por aí vai, né? Então, eu acho que eu queria deixar para que cada um já pensasse para a nossa próxima reunião do NDE, para que cada um pensasse nessa questão das linhas de pesquisa e extensão e, de repente, já colocar no PPC, né? Temos que iniciar, a André escreveu, temos que iniciar o PPC, pauta para a próxima reunião é dividir tarefas, ok. Nessa divisão de tarefas, já vamos pensar nessas linhas de pesquisa e extensão, mas eu já estou pensando nos TCCs dos nossos estudantes e nessa distribuição de interesses entre eles. E também eu vou deixar para a próxima reunião essa questão da discussão de evasão e integralização. Acho que a gente poderia, não sei se vai pegar no sistema, não sei como fazer, mas a gente teria que pensar em fazer um cálculo de como está a evasão do nosso curso e discutir aqui no nosso campus, né? Pessoal, preciso fazer uma consulta antes de acabar a reunião, seria assunto de RNA, mas, ok. Então, assim, quanto ao NDE, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação que queira pontuar? Fala, Mary. Minha pergunta é, vocês começaram a reunião, fizeram a questão da homologação lá da sua candidatura? Não, esqueci. Tá. Precisamos homologar... Depois eu tenho que fazer outro assunto meu, tá? Já que você perguntou de alguma dúvida. Todos concordam com a homologação do resultado da nossa candidatura. Da candidatura. Não teve eleição. Não teve eleição, mas precisamos colocar isso no chat. Sim, não, sim, não. Eu discordo, tô pensando em ser coordenadora mais um pouco, tô brincando. Olha! Tô brincando. Ai. Escrevemos sim aqui, tá? Todo mundo escreveu sim. Tá, se pelo menos a gente já tem registro, a gente homologa. Tem que rir para não chorar, né, Andressa? Aí a gente já homologa esse projeto também, tá bom? Aquele apego, né? Ai. Então, você declara encerrado. Fala sério. Desculpa, eu só ia falar, fala sério, Mary, tá, até parece que tem apego, deve dar um alívio, isso sim, né? Do trabalhão. Olha, que agora... eu não sei. Quando eu tinha 20 anos, eu acho que eu gostava dessas coisas. Deve dar um alívio, agora deixa a bomba para a Andresa um pouquinho. Depois a gente distribui para outro, né? São uma cota de 2 anos, depois a gente dá presente, né? Dos meus 20 aos 30, eu adorava uma coordenação. A idade está me pegando. Depois a gente dá de presente para outro, né, Ju? A Ju corajosa, 4 anos de coordenação. Ju, parabéns. Corajosa. Uma coordenação, 3 turnos ainda. É coragem, não, é falta de opção mesmo, gente. Não tem nada a ver com coragem. Olha, e ainda 2 cursos diferentes, 3 turnos, né? Que deve ser diferente, deve ser difícil mesmo. Então, é isso, né? Então, eu declaro encerrada a reunião do NDE. E agora a Mary tem uma pauta, né? Rapidinho, até para dar um tempinho da gente, pelo menos 5 minutos. Eu acho que é rápido. Eu cheguei a comentar com vocês sobre a Tamires, né, professora de pedagogia, que veio de remoção para o nosso campus. A remoção dela já saiu, já veio a documentação, o comunicado, na verdade, né? E ela está ainda ela estava terminando uma licença maternidade. Agora ela tem direito aos 30 dias, né, para mudança, porque ela realmente está mudando acho que é Avaré, né, uma cidade. E, enfim, com um bebê pequeno, o marido dela também está mudando, ele é servidor público, mas não do IFE, então tem tudo isso envolvido. E ela entrou com um pedido de licença capacitação.
Como a licença dela, a capacitação, pelo que eu conferi, está tudo ok, né, em termos de documentação, e seria para novembro, porque se ela voltasse para cá para trabalhar em novembro, não teria aula, enfim, né, seria uma situação meio que, enfim, acho que eu cheguei a mencionar sobre isso, mas mesmo assim, como eu nunca aprovei isso, eu perguntei para o João, né, se é ok, se eu, né, como que funciona, tal, e ele falou, o ideal é pelo menos numa RNA ter a validação de todos os docentes, né? Ele falou que com a Araripe aconteceu dessa forma. Claro, o Araripe é diferente, que ele estava no campus, né? E foi uma licença de 3 meses. No caso dela, são 40 dias, ou seja, significa que ela não volta esse ano, mas ela não volta, não vem, né? Esse ano, fisicamente, e bom, fisicamente nem remotamente, mas ela inicia o ano que vem, ou seja, a gente voltou de férias em janeiro, ela está aqui e entra na atribuição de aulas do ano que vem. Então, eu queria saber se todos concordam, né? Porque geralmente esse tipo de decisão precisa ser combinado por conta das demandas, né? Para uma pessoa poder tirar a licença capacitação, o grupo tem que apoiar. Então, por isso eu estou perguntando, e só queria ter o registro de vocês. Aí eu vou fazer, não vou fazer como RNA, mas eu vou fazer o registro dessa consulta para a gente assinar no SWAP, só para não ter problemas, tá? Mary, só é importante deixar nesse registro que ela já entrega FPA, as preferências de atividades, essas coisas, horários, para não ter problema, né? Então, assim, condicionar A com B. Tá, posso escrever É nesse registro aí que eu vou fazer? Sim, sim. Bom, eu já falei com ela sobre isso também, tá? Ela, obviamente, tem interesse, né, em participar das escolhas aí de disciplinas, né, FPA e tal. Então, isso eu imaginei mesmo. Ela falou até que poderia participar de reunião se a gente quiser, mas aí eu acho que não pode, porque configura trabalho, né? Agora, mandar as preferências acho que não é um problema. Manda preferência, horário, essas coisas para depois não dar problema, né? Para poder fazer essa divisão. Eu também concordo. Outra coisa, os diretores, Denilson e o diretor de São Roque, conversaram sobre a minha possível remoção. Realmente existe a possibilidade dela acontecer em fevereiro, por conta de uma aposentadoria. E aí ficou condicionado, ou seja, saindo essa aposentadoria, eu consigo a remoção. Eu vou ficar numa situação super incerta aqui, então, né, o ano que vem, semestre que vem. Mas, de qualquer forma, eu também me dispus a assumir aulas e ministrar, mesmo que eu fique, sabe, durante 6 meses em projeto institucional, enfim, para cumprir o semestre direitinho aqui. Acho que isso é importante. Para mim é mais importante o documento garantindo do que sair correndo, assim, não preciso sair correndo também, né? Por enquanto, que ainda não aprontei nada grave aqui. A ideia é essa, tá? Só para vocês saberem. Então, é isso. E sim, aí vai vir uma professora no meu lugar. O combinado entre eles foi o seguinte: saindo dessa aposentadoria, vem um código para o campus Sorocaba, de imediato, né? E aí esse código vai dar direito a, como fala, chamar alguém da lista de remoção, chamar do concurso, o que for, que tiver de opção, tá? Tem Mas que bem assim. deixar isso escrito, tá, Mary, para mim depois, porque se eu tiver que brigar nessa questão, tem que saber exatamente o que foi. Não, mas isso que vem o código é dos dois, isso foi, tem que vir, gente, eu não estou sem contrapartida, não. Tem que vir, mas tem que garantir que venha para uma outra pedagogia. Agora, só uma coisa, gente, de novo a importância do PDI, tá? A gente está vindo com a terceira pedagoga, certo? Existe a possibilidade de uma outra remoção aí que está acontecendo, eu não sei se isso vai virar, enfim, né? Mas a gente só vai poder ter mais de 3 pedagogas aqui se isso tiver no PDI. E o PDI anterior não tinha. Não, o PDI anterior tem 4, Mary. Não, todos eles assim, o Denil sempre fala que tinha 3, que ele não poderia chamar a 4ª pelo PDI anterior. Tá mentindo. Tá mentindo. Então, assim, eu ouvi muitas vezes, Andresa. Mary, como eu me confundo mesmo com a planilha, quando ele fizer, desde o total. Quando ele fizer isso, você vai fazer o seguinte: você vai mostrar esta planilha para ele. Isso, calma, deixa eu compartilhar. Mas precisa ver se, só uma coisa, tá? Ele tinha entendido o seguinte: eu contava como uma. Você entendeu? conta como uma. Uma tá aqui, ó. Isso no anterior? Uma anterior. Você tá aqui, ó. Aqui tá a planilha. O total de pedagogas. Você é uma que tá aqui. O que conta aqui é previsão incremental de docentes. 3.
Não sei. Então, Eu são sempre três. disse, então, eu acho que existe alguma confusão de planilhas, tá? Não, Porque todas as vezes. essa é a planilha deles, eles estão te enrolando. Essa Tá. são Bom, 3, mais um são 4 que estavam previstos, não 3. São certo. 30 É que eu ouvi isso, não foi uma vez só, foram várias, tá? Mas, de qualquer forma, agora, a gente também está cuidando disso, né? Para esses dois, então a gente está prevendo aí 6 no total, não é? Então, acho que não tem erro. Não, agora você vai ver aqui, Mary, Bom, olha. temos agora a reunião de formação, tá? Que parece que também vai ser Ó, bem legal. são 4 mais 2, tá? São 6. São 3 mais 1, serão 4. Isso foi tirado da planilha que está vigente, tá bom? Certo. Porque aí seremos, né? Mary, a princípio, Andressa, Tamires, né? Que vai vir. Uhum. Aí precisa depois de mais 3 para essa nova Mais proposta. Se 3. não fosse essa nova proposta, precisaria de pelo menos mais uma, né? Exatamente, mas como a outra também, olha, o que tinha proposto eram 3 mais 1, eram 4. Certo. Porque ele joga com desconhecimento, hein? Não, mas isso aí não me pareceu, tá? Isso pareceu uma confusão de planilhas. A gente teve esse problema mesmo na aprovação do PPC. Eu acho que estavam rodando 2 planilhas de PDI diferentes aí. Essa é a que é a última que ele mandou. Vamos pensar que essa é a vigente e essa é a que estava no site do Instituto também aprovada. Bom, tá? vamos lá, que agora a gente tem mais uma formação, né? Vamos, Mais uma gente. não, uma formação. Depois eu vou fazer esse documento já para vocês assinarem, para todo mundo assinar, tá bom? Da Tamires. Tá certo. Obrigada Beleza? pela presença de todos. Eu queria terminar antes, mas não deu. Tchau, tchau.